Olá, sejam bem-vindos. Expressões em Foco está no ar, o programa que fala a respeito do comportamento humano. Eu sou Rogério Pereira, sou psicoterapeuta com foco nos transtornos emocionais graves e severos. Quero agradecer a Cambirela Imóveis, nossa patrocinadora, 41 anos no mercado, fazendo os melhores negócios. A Odonto Zunino, 23 anos no mercado, atendendo muito bem todos os seus clientes. E a Terapia e Fisioterapias Resiliente, também nossa patrocinadora. E hoje eu estou super bem acompanhado aqui da doutora Elisângela, doutor Rosandro, dois advogados fantásticos. Doutor Rosandro, além de advogado perito criminal, doutora Elisângela, presidente da Acrimesc, Associação dos Advogados Criminalistas de Santa Catarina. Doutora, bom dia, como está? Bom dia, bem, obrigada, Rogério. Doutora, fala um pouquinho da senhora para a gente, se apresente para a gente, nos deixe conhecê-la. Eu sou advogada criminalista, trabalho na área há 15 anos, né? Fiz faculdade exclusivamente para ser advogada criminalista, né? Fiz a faculdade já aos meus 35 anos de idade, me formei a fazer 40, já era mãe, casada há alguns anos, né? E logo que me formei já passei a exercer a profissão, né, na área criminal. Na verdade, já antes de me formar eu já atuava sempre acompanhada de um colega, né? Tinha carteira da ordem de estagiária, que a partir da fase onde a gente faz a prática jurídica na faculdade, já podemos ter uma carteira, uma credencial da OAB de estagiário e atuar acompanhado de um profissional habilitado, né? Então, lá para a metade da faculdade, eu fiz estágio no fórum, até a metade da faculdade, fiz conciliações no Juizado Especial Criminal, sempre na área criminal. Os professores diziam que a gente tem aquela máxima de que a gente namora com civil, namora com penal, mas casa com civil, e eu fui um pouco às avessas do que dizia a tradição da faculdade. Fugi um pouquinho disso. Fugi, né? Naquela época ainda eram poucas as mulheres que atuavam ou pensavam em atuar na área criminal, né? Então, quando eu formei, eu já tinha uma carteira de clientes bem recheada, digamos assim, robusta, né? Robusta, trabalhava já com o colega ali, e depois, mais 2 anos, eu passei na prova da ordem, trabalhei com uma colega enquanto isso também, abri um escritório em parceria, e depois alcei meu voo, não sozinha, porque eu digo que nessa caminhada, na advocacia principalmente, a gente nunca voa sozinho. Sempre alguém tem algo a te ensinar, alguém tem algo a aprender contigo, e ela é um eterno voo em bando. A gente sempre anda em bando, né? Não. E nessa vida, tudo tem que ser assim, né? Não somos uma ilha, né? Não somos, né? Se nos ilharmos, a gente vai ficar isolado, não vai progredir, não vai abrir a mente, não vai se atualizar, né? Então, é isso. Resumidamente, essa é a minha história. Maravilha. Doutor Rosandro, quem é o senhor? Bem, o Rosandro é um rapaz que começou lá em 1995 na área do direito criminal, já nem acadêmico de direito era ainda, como estagiário numa delegacia de polícia. Fiquei 7 anos, cursei a faculdade toda como estagiário, né, na delegacia, mas na época nomeado como escrivão ad hoc, né, 7 anos tomando depoimento numa delegacia. E de lá terminei a faculdade, passei no exame da ordem e caminhei como advogado aí, criminalista durante esses anos aí até hoje. E durante esse período, como advogado criminalista, fazendo júris e sendo bastante combatente, que o advogado criminalista, o principal ponto dele é ser combatente, né, dentro do processo, encontrei dificuldades no ramo da perícia. Questionar, interpor a perícia, interpelar itens dentro de uma perícia. E aí busquei especializações na área da perícia. Hoje tenho 5 especializações na área da perícia, né, e sou perito forense por isso, né. Acabei gostando, me qualificando, e além de advogado criminalista, eu atuo também como perito forense. Perfeito. Doutora Elisângela, presidente da Acrimesc, fora do mundo jurídico, vamos dizer assim, fora do mundo da advocacia, o que é a Acrimesc? Só para a gente
contextualizar a nossa conversa hoje. A Crimesc, ela é uma associação, né, que é dos advogados criminalistas do estado de Santa Catarina. Ela hoje possui esse ano ela completa 44 anos de existência. Nossa, já? Isso, 44 anos. Embora eu já esteja na metade da minha gestão, nunca é cansativo repetir que eu sou a primeira mulher eleita, né, a presidir a associação. Até que apareça a segunda, eu vou ser a primeira. Então, a gente sempre é bom, inclusive, para ressaltar o quanto as mulheres estão aí ocupando os espaços, digamos, inabitáveis, né, anteriormente pelo gênero. Mas eu sou a primeira mulher eleita. A Crimesc, ela é uma associação que ela visa, nós temos aí utilidade pública, nós, além de cuidar do advogado, da representatividade da classe no Estado, a gente tem a nossa parte social, a nossa parte humanitária, dentro do sistema prisional, fora dele, né? Então, temos a nossa responsabilidade aí, que vai além da advocacia. Atuamos hoje, apoiamos aí deficiências dentro do sistema prisional, não vamos dizer assim grandes, porque a associação também, ela não tem assim, recursos capazes de suprir. Ela é limitada. Mas, ainda assim, a gente consegue. Temos, aqui na capital, a gente tem o abrigo das mulheres vítimas de violência, já proporcionamos, no mês da mulher, ano passado, café da tarde. O sistema prisional feminino já precisou de projetos lá dentro, yoga, uma atenção voltada para as mulheres, que são coisas que não são impossíveis de a gente poder contribuir, mas, simbolicamente, isso tem um resultado e um reflexo muito grande dentro do sistema, para ter um sistema mais humanizado, né? Teve uma outra situação que a gente teve uma reforma de uma sala de brinquedo das crianças na visita, conseguimos brinquedos, tatame para pôr no chão, para dar um acolhimento maior às famílias, né? Então a gente tem uma atuação ampla no primeiro momento, falando realmente a Associação dos Advogados, né? E foi uma boa observação essa tua, que a gente tem a oportunidade de falar um pouco mais além dessa limitação de nomenclatura. É verdade, e parabéns por ser a primeira mulher eleita a presidir a Crimesc. Doutor Zandro, o senhor como criminalista, também membro da Crimesc, o que o senhor pensa a respeito da Crimesc? Bem, na Crimesc eu já estou há alguns anos, né, e sempre vi ela como um braço de apoio do advogado, principalmente em momentos de conflitos, dentro de pontos que o advogado sozinho não consegue combater. Situações, daqui a pouco o advogado, nós temos um grupo de WhatsApp bem atuante, temos os membros tanto do conselho quanto a presidência, que o advogado entra em contato, estou com um problema em tal local, não estou conseguindo acesso ao meu cliente. A Crimesc busca essas prerrogativas, busca também o direito do advogado combater as prerrogativas, né, de forma boa, né, através de um bom diálogo com os órgãos de segurança pública, para que o advogado tenha o acesso, consiga atuar, né, como advogado no dia a dia. O nome desse programa, o nome desse podcast é Expressões em Foco. Por quê? Porque a gente busca, dentro desse podcast, falar de comportamento humano. Sempre, comportamento humano. E na minha visão, a advocacia, ela influencia muito e é influenciada também pelo comportamento humano, né? A pergunta que eu gostaria de fazer para ambos é justamente essa. Como a advocacia ela consegue impactar essa questão do comportamento humano, como ela é impactada pelo comportamento humano, de que forma a gente consegue, dentro de cada um de nós, das nossas expertises, a gente trabalhar para melhorar isso, para ajudar as pessoas, para conseguir que as pessoas tenham uma vida mais calma, mais tranquila. Bom, eu vou trazer então para o contexto da Crimesc. Perfeito. Tá? A partir do momento que né, vou começar então falando da questão presidente, né? A partir do momento que tu toma a liderança à frente de uma instituição, tu passa a ser tomado meio como o modelo, né?
teu comportamento, como tu ages, o que tu falas, o que tu faz, tu passa a ser observado. Ainda mais do que normalmente o ser humano tem o hábito de se observar. Perfeito. Né? Então, vem aquela máxima, olha, a presidência, né? Tu agora tá lá, tu te tornou exemplo, que eu sempre brinco, né? Exemplo nessa vida, ninguém é para ninguém, né? Mas, nesse momento, tu é obrigado a te pôr numa posição de liderança e de exemplo. O exemplo de quê? De postura, de seriedade, de solidariedade, de retidão, de resiliência, né? Então, tu tem que exercer todos os dons do ser humano, porque tu vai tratar com pessoas que, como bem colocou o Rosandro, estão com suas prerrogativas naquele momento feridas, né, violadas, com pessoas que na área criminal estão sempre numa situação realmente muito vulnerável, né? Pessoas que às vezes são acusadas de crimes que não cometeram, ou se cometeram, eles têm a lei específica. Então, a nossa área é uma área tão sensível quanto, eu digo, a área da família, porque são duas áreas que todas são, mas eu acho que essas duas são as que mais emanam a questão comportamental. Né? Então, falando tanto na parte dos advogados, quanto a clientela, ou quanto os que buscam pela nossa assistência ou nosso apoio, o nosso comportamento é que vai refletir a seriedade que a gente vai dar para o nosso trabalho. Né? Então, muitas coisas que na vida normal seria insignificante, tu poderias falar, tu poderias brincar, tu poderias estar mais descontraído, perante a um cargo desses, tu já tem que começar a deixar de lado. Não pode mais. Porque às vezes a pessoa que te procura, o mínimo que tu faça, ela pode achar que tu não está dando importância para aquilo que ela veio te trazer, ou tu está diminuindo, ou tu está aumentando demais, né? Então, tu tem sempre que te manter meio paisagem, presta atenção no que ela vai te dizer, processa, e primeiro tu tenta dar uma resposta e uma solução para o que ela busca o mais rápido possível, porque se ela buscou por ti, ela está precisando de algo com muita urgência. Se tu tens a possibilidade, seja lá qual for, de conseguir resolver o problema dela mais rápido, quanto mais rápido tu fizeres isso, quanto mais eficiente tu for, mais sucesso tu vai obter na tua jornada. E é isso que o associado ou qualquer outra pessoa que busque a presidência da associação, ele quer. Tu tá ali, tu vai ter que estar pronto para resolver o problema do outro. E com a máxima urgência. Muito rápido. Muito rápido. Então, isso tem acontecido demais, e eu tenho encontrado as pessoas depois e eu recebo elogio. Olha, tu tá indo muito bem. Meu Deus, eu tenho visto lá no grupo as coisas acontecem, tu vai lá, resolve, já deu a resposta, tá tudo certo. E é isso aí que a gente espera. Então, isso reafirma o que a gente pensa, né? Na verdade, é o que se espera dos nossos líderes, né? Exato. É o que se espera de um líder, do que se espera de um presidente, é o que se espera de uma associação, enfim. Doutor Rosandro. Eu sempre brinco e tenho como convicção que o advogado, principalmente o criminalista, ele não é só o advogado. Apesar de ele ser contratado para a defesa no processo, para representar o cliente no processo, ele tem que ir além. Ser um psicólogo, sabendo ouvir, sabendo esclarecer o cliente. Muitas vezes ele está ali com aquele problema criminal, mas o problema maior está fora daquele âmbito que acabou gerando aquele processo criminal. Muitas vezes sendo assistente técnico, assistente social, porque a família está com o cidadão lá recluso num ergástulo penal e precisa de ajuda porque não está conseguindo ter acesso ao preço, né? Ou não está conseguindo ter acesso às informações, como fazer a visita, preencher uma carteira, conseguir a carteirinha para visita dentro de um local ou na delegacia, conseguir alguma coisa. E eles procuram um advogado. Apesar do advogado ter sido contratado para o processo, para defender, fazer a defesa técnica, ele tem que atuar ali como um meio
de despachante para resolver essas coisas também, né? E o problema hoje, eu acho, nosso social, e o advogado encontra muito isso, eu não sei como é que foi a vida do cidadão, como está sendo aquele dia do agente prisional, do policial civil, do delegado, do juiz, o promotor, ou o assessor de gabinete do juiz, ou o próprio colega advogado que está do outro lado do processo. E eu chego lá para resolver uma situação e os tons sobem um pouco. Se eu não souber filtrar isso e trabalhar isso no meu dia, uma conversa, um diálogo, uma discussão processual pode gerar até uma inimizade, como já aconteceu, de colegas advogados até serem presos por desacato à autoridade e depois as prerrogativas terem que ser acionadas, e foi-se ver que, na verdade, o cidadão estava com o agente, era um agente aí de polícia, de segurança pública, que estava, na verdade, numa situação de separação, que o dia dele não estava legal, e foi um não. O estupim. Um não que não era para ter saído naquele horário, naquele momento, que acabou estressando. Então, a vida hoje, a gente tem que ser mais ponderado, mais cortês. Mesmo na advocacia, que o advogado, ele é combatente, mas o combatente processual. Aquela situação de bater boca, discutir, isso não existe mais na advocacia. Pessoal, né? Aquele negócio de berrar em audiência, querer bater de frente. Tem situações que se impõem, mas se impõe com a lei. O advogado, ele tem que se impor no processo, com palavras, demonstrar que ele está fazendo a defesa técnica. No berro, não se ganha uma ação, né? E alguns colegas ainda acham isso, né? Também, dentro da segurança pública, a gente encontra isso também. Delegados que a autoridade se impõe, ou outros agentes de segurança, mas o dia a dia vai moldando o homem. Uma das coisas, há algum tempo atrás, eu li um livro onde ele dizia que muitas vezes não é o advogado que melhor conhece as leis que é o melhor advogado, mas sim aquele que consegue se comunicar melhor com as pessoas, tanto com o júri, quanto com o cliente, quanto com o colega, quanto... A comunicação é importante, e isso influencia. E a gente vem percebendo que a boa parte dos advogados hoje começam a pensar de uma forma diferente, começam a pensar numa comunicação diferente, em se instruir, em conhecer coisas diferentes que saem do direito, que fogem da área do direito. O que vocês pensam a esse respeito? Bom, a comunicação, o entendimento, o se colocar no lugar do outro, ele vem cada vez mais tendencioso. A própria justiça já percebeu isso. Quanto à comunicação, o que melhor se comunica, sim. Vários conflitos, eles são evitados ou eles são solucionados, às vezes, com uma boa conversa numa mesa como essa, né? Tanto que nós temos já a justiça restaurativa, né? Que é todo mundo chamado a uma boa conversa, um bom conciliador. E muitas vezes, na mesa de uma conciliação, antes de chegar lá na frente do juiz, todo mundo aperta as mãos, ninguém sai ali morrendo de amor um pelo outro, mas às vezes aquele liquidificador que estava lá no meio de um divórcio para ser dividido durante anos, durante uma vida, era só o motivo para não terminar aquela briga. Sim. Ninguém estava dando aquele valor para aquele eletrodoméstico como uma coisa que valesse muito dinheiro. Mas é só porque, enquanto ele estivesse ali fazendo parte daquela relação, ele estaria alimentando o conflito, né? Então, às vezes, uma boa conversa, um bom mediador, uma pessoa preparada para isso, né? Porque o ser humano, ele não é preparado para esse tipo de coisa. A gente veio, desde a infância, normalmente, todo mundo veio preparado para a guerra, né? Combativo, isso. competição. Se tu não souber guerrear, tu vai ser derrotado e tu vai ficar para trás, né? Então, a tendência nos últimos anos é de que essa questão da guerra, ela tem que ficar para trás. Hoje em dia, o bom combatente é aquele que melhor vai negociar. A negociação acima de tudo. Isso. E daí todo mundo ganha. Sim.
Sem dúvida. Doutor Rosângela. Sabe que eu vejo hoje, com essa evolução tecnológica que nós estamos tendo aí, um problema muito grande é que os advogados estão deixando de ser advogados, sentar atrás de um computador e fazer uma petição, de construir uma tese e buscando as inteligências artificiais. E eles estão acabando deixando de estudar, deixando de buscar o conhecimento, porque tem uma IA que faz tudo por eles. Eles vão lá e só corrigem alguns detalhes para protocolar. E estamos tendo problemas com isso. Por quê? Muitas vezes o advogado nem leu direito a petição, colocou lá no processo, o outro advogado pegou aquela peça, botou na IA para impugnar, jogou a impugnação lá e quando chega na audiência de instrução, que o problema seria um liquidificador, nenhum dos advogados notaram. Que era tão simples resolver a situação e eles querem só o combate jurídico de uma forma errônea. Então, hoje nós estamos com um problema que o ser humano ele está sendo já controlado, o advogado, em alguns momentos, não só o advogado, até o judiciário, porque ele já tem robôs lá corrigindo as nossas petições, analisando e fazendo projeto de sentenças. O Ministério Público já está também com IA. Peguei uma situação aí de uma perícia de um colega perito que deu para ver nitidamente que a manifestação do Ministério Público, ela jogou lá e a IA leu somente um tópico e construiu aquilo ali e eles não leram a perícia. A perícia falavam de outras teses técnicas que não foram tratadas. E agora, o advogado que souber trabalhar vai dizer, o Ministério Público está levando para um lado e esquecendo o outro aqui. Né? Então, esse eu acho que é o maior problema hoje da nossa humanidade. Vai ser nós nos tornarmos dependentes dos advogados, juízes, promotores, todos os órgãos de segurança das inteligências artificiais. Isso vem num contexto e o comportamento humano nesse ponto, que é a nossa expressões em foco, é o que vai fazer a diferença a partir da hora que começarem a se conscientizar que é uma ferramenta, mas essa ferramenta ela tem que ser usada com ponderações. Ela não pode substituir o ser humano. O objetivo dela não é esse, né? É nos auxiliar em alguns trabalhos, nos auxiliar com alguns estudos, com alguma coisa, mas quer queira, quer não queira, a gente está falando de vidas humanas. Né? Quem trabalha, o advogado criminalista, ele trabalha com vidas humanas. Então, jogar isso muito friamente acaba ficando meio que complexo isso. A gente vem falando, e a gente vem ouvindo bastante, e eu venho falando aqui também, então, na investigação defensiva, né? Que é justamente o poder, o direito que o advogado tem de fazer a investigação para a defesa do seu cliente, né? E aí junta-se uma série de situações, onde hoje pode ser usadas perícias em provas, perícias em depoimentos, vários estudos que se podem fazer. A senhora acha que esse é o caminho? Atualmente, eu digo que esse seria, na justiça criminal, ele é praticamente o único caminho em algumas situações. Né? Nós temos hoje a investigação criminal, ela tem sido feita de que forma? Exclusivamente interceptações telefônicas, escutas especializadas, dados, e-mails, dados telemáticos. E o que isso gera? Isso gera um fato muito perigoso, porque lá no judiciário ninguém entende daquilo dali. O advogado também não entende. Aí a gente tem que fazer o quê? A gente tem que ter o direito de provar, através de um técnico habilitado, de que ali naquele meio vai se encontrar algum furo, alguma falha, que leve a uma anulação do processo, a uma anulação da investigação. Por que isso? Porque o comportamento humano hoje
ele está tendencioso. O juiz, o Ministério Público, provavelmente, até mesmo por uma questão de comportamento humano, vai ter a tendência de confiar ou de ler muito atentamente aquilo que a polícia, que a investigação colocou no papel. Por quê? Isso é meio óbvio, isso é o curso natural da investigação. Nós somos a lei, nós estamos do lado da lei, eles são os homens da lei, eles fizeram a investigação, e é claro que isso aqui é muito óbvio, é tudo muito aberto, tudo muito mostrado nessa investigação. Já está todo mundo aqui condenado. Tudo que a acusação trouxer vai ser recebido lá no judiciário. E essa oportunização da investigação da defesa, ela vai propor ao advogado que ele também vá lá e coloque as peças dele. De maneira técnica. De maneira que mostre ao juiz que aquilo que está ali no papel pode não ser tão correto como ele está imaginando. Porque como ele também não entende de perícia, o que a polícia trouxe é muito óbvio para ele. Até tu trazer um técnico que vai mostrar para ele, olha, isso aqui depende disso. E se tu não mostrar isso para ele, vai estar valendo aquilo que a polícia apresentou. Numa determinada ocasião, eu cheguei numa delegacia de investigação criminal e a delegada estava com um inquérito, que eu tinha um cliente, e ela mostrou assim para mim, tá aqui, doutora. Ela tinha recém-chegado naquela delegacia e ela chegou bem feliz assim para mim. Tá aqui, doutora. Meu quebra-cabeça tá todo montado. Daí eu olhei para ela e botei, perfeito. E tá lindo. Valorizo muito o trabalho da doutora. Isso aí realmente demanda muita inteligência, muito tempo. Mas agora eu vou chegar com as minhas peças. E daí eu vou desembaralhar todo o seu quebra-cabeça. Daí ela olhou para mim séria. Eu pensei, meu Deus. Ofendi a autoridade. Ela falou para mim, doutora, eu não tinha pensado dessa forma. Daí eu falei para ela, exatamente. Respeito, eu sei que o seu trabalho aí foi muito bem feito, isso demandou muito o seu tempo, a sua inteligência, né? Até a sua saúde mental, eu falei para ela. Mas agora vai piorar, porque eu tenho que chegar com as minhas peças e nós vamos ter que encaixar isso aí. Daí vai ter coisa aí que não vai encaixar. Né? E hoje, quando eu encontro, já passaram alguns anos, ela diz, doutora, não esqueço daquele dia. Eu estava chegando, era recente que eu tinha assumido, aí a gente vem assim com aquela sede, mas eu aprendi tanto com a senhora, eu falei para ela, que bom, doutora, porque eu também aprendi com a senhora, né? Então fica uma coisa, e essa relação que a gente consegue às vezes estabelecer com algumas autoridades, ela é muito engrandecedora, porque como eu falei aqui no início, todo mundo tem algo a aprender, algo a ensinar, né? Sem dúvida. E quando a gente é oportunizado a produzir essa prova, a ensinar, teoricamente, para o outro uma área que ele não conseguiu, realmente não vai, né, gente? O ser humano não é capaz de entender de tudo. Para isso existe as universidades, os cursos especializados para cada um poder agir numa área. Então, traz lá o pessoal especializado. A defesa tem a oportunidade também de trazer uma perícia. Tirar os dados telemáticos de um telefone, mandar para o IGP ou o policial apresentar para o juiz vai ler aquilo ali, beleza, mas e daí tu vai provar se aquilo ali, a mensagem daqui, se ela realmente era conexa com a de cima, se não foi montado, a ordem cronológica disso está correta na hora de transcrever, na hora de encaixar, os códigos gerados lá na hora de trazer essa prova para o processo, são os de raiz, né? Estou eu aqui falando já como perito, né? Que é o nosso colega que vai falar, mas isso o advogado, eu não sei, eu vou ter que chamar um perito para fazer. Mas aí a gente já vai sabendo, ó, se tiver falha nisso aqui, a gente sabe que dá para anular lá, que isso aqui não é válido, vai gerar lá na frente. Então, hoje, a investigação criminal, ela está sendo feita exclusivamente nesse tipo de prova, e é contra esse tipo de prova que o advogado tem que tem que ir para o ataque, mas ele não tem capacidade para isso, né? Porque ele não tem inteligência? Não, ele não estudou para isso. Então, a gente para onde? Naquela necessidade realmente da produção da prova, investigação defensiva, com toda uma equipe preparada para ele poder ter êxito lá no final. Com pessoas capacitadas. Pessoas capacitadas. Para fazerem isso. Exatamente. Não que não seja possível capacitação, né? Mas a questão é que faz
tudo ao mesmo tempo e acaba não conseguindo fazer direito. Estou usando. Bem, a investigação defensiva, na minha ótica, ela começou a surgir de forma forte no Brasil em 2015, quando o nosso STF, numa certa decisão, reconheceu que o Ministério Público pode investigar, não é só a polícia, né? Que é um direito do Ministério Público investigar também. Com isso, inflamou-se aquela situação constitucional de paridade de armas, direito ao contraditório e ampla defesa, onde, com o pacote anticrime, né, que veio depois do Código de Processo Penal, inseriu também algumas situações que ficou mais latente o direito do advogado a também fazer a investigação. Fora isso, em 2018, a OAB editou o provimento 188, né, onde prevê e passa ao advogado algumas orientações técnicas, né, e é uma resolução, mas ela tem uma força para nós advogados enorme, porque ela declara que o advogado tem o direito, desde que preencha e respeite também os outros órgãos, não interfira destruindo ou prejudicando a construção de provas, que ele tenha a autonomia para contratar um detetive particular, se caso necessário, um perito, assistente técnico necessário. Mas por que isso? Não é o papel da polícia investigar? Não é o papel do Ministério Público investigar? Por que o advogado precisa investigar também? O que eu tenho encontrado nesses meus anos da advocacia é a situação específica de que a versão do réu, muitas vezes ela é esquecida, do acusado ela é esquecida. A versão da vítima é que é inflada, a versão da vítima é que se busca. Ah, não, ele deu uma desculpinha lá, mas essa desculpinha não colou. Não cabe. Né? Não cabe. E com isso, as defesas começaram a ser combatentes, como a gente é no direito criminal, e nessa busca de ser combatente, a gente teve que começar a produzir provas. Desculpe. E nessas produções de provas, o que aconteceu? Um colega meu, recentemente, aí me ligou como perito que sou, na área digital, perguntando: Rosandro, estou aqui com um relatório de um tal de Cellebrite, que é um software forense utilizado para extração de dados telemáticos, mas eu estou me sentindo no mato sem cachorro. Ele disse: não sei nem por onde começar. Claro, porque aquilo ali precisa de uma capacitação técnica específica para analisar aquele sistema. Até porque uma coisa é tu conhecer e ler o relatório em PDF, outra coisa é um relatório com um software forense, tu vai entrar e tu vai vasculhar todos os dados que foram extraídos do aparelho. E aquele relatório forense, ele é só um relatório mostrando que foi extraído com data de extração e ponto. Agora, lá dentro do relatório, tu vais identificar cada prova, cada detalhe. Ah, estão alegando tal ponto. Não, mas calma aí. O celular foi apreendido no dia 1º. Como é que a extração só foi no dia 9 e olhando dentro do aparelho, dos dados, ele teve movimentação, teve criações e modificações de dados durante aqueles períodos, daqueles 9 dias. Sendo que, pelo pacote anticrime, quando se fala no artigo 158 do Código de Processo Penal sobre a cadeia de custódia, o equipamento teria que estar desligado, guardado, sem poder ser manuseado. Só pode ser manuseado pelo perito ou a pessoa técnica designada. Então, a partir dali, começa a se tendenciar. É aquele ânsia de resolver a situação do policial, do delegado, da autoridade, de pegar o aparelho e ir lá antes da perícia, porque a perícia, a gente sabe que muitas vezes tem estados que é 1 ou 2 peritos para extrair centenas de celulares por mês, né, e não se consegue. Então o corpo técnico da polícia científica muitas vezes não consegue atender, e daí eles vão lá e manuseiam. E esse manuseio altera a prova, destrói a prova. Né? Então, hoje o advogado ele está tendo que buscar isso. A maior dificuldade que eu
como advogado, estou tendo é em analisar, por exemplo, os depoimentos. Hoje os depoimentos são todos gravados. Temos aí na situação de abusos de menores, que tem um depoimento especial, né, a oitiva especial. Essa oitiva é feita por um assistente social ou um psicólogo nomeado pelo juiz. Essa oitiva tem uma técnica, só que eu não tenho conhecimento técnico para poder analisar aonde eu posso dizer que o menor está falando a verdade ou está fantasiando, né, para tentar entender o contexto que chegou a ele dar aquele depoimento. E para isso eu preciso o quê? Perito na área específica que possa analisar isso. Então, quando a gente fala das expressões do ser humano, do comportamento do ser humano, dentro do processo hoje criminal, é o comportamento. Quando eu sou contratado como assistente técnico na dinâmica de um crime, para analisar, eu tenho que analisar o comportamento da dinâmica de como ocorreu aquilo. Por que a lesão está no lado direito, mas o cidadão está caído para o lado esquerdo? Nunca me esqueço, quando eu era estagiário na delegacia, o perito oficial, meu compadre, hoje aposentado, perito Paulo Ricardo, teve uma situação de um suicídio no local. O cidadão foi encontrado deitado ao lado de uma árvore, com uma arma de fogo caída ao lado. O perito chegou no local, não, mas a posição da arma em relação ao corpo, a posição do corpo, não pode ter sido suicídio. Tem que ter sido um homicídio. Não, a polícia isolou o local, não mexeu no local. Não pode. Aí pediram para o primeiro policial que chegou no local, a primeira guarnição, né? Chegou no local, conversar com ele. Na frente do delegado, eles conversando, tá. E eu era estagiário, acompanhei, assistia de camarote, isso era muito bom. A experiência que eu ganhei naquela época foi muito legal. Não, mas calma aí, o corpo estava para cá e tal. Mas como é que vocês aqui na ocorrência já passaram que era o nome do cidadão? Vocês conheciam? Não, é que a gente pegou a carteira dele. Tá, onde é que estava a carteira? No bolso dele, trazer. Então vocês mexeram no corpo. Na hora que eles mexeram no corpo, eles deitaram o corpo para o outro lado. Pro lado oposto. Então o que aconteceu? A arma, ela estava longe do corpo. Por quê? Porque ele tinha caído para a esquerda e a arma estava para o lado direito, longe da mão. E não, ele teria caído para o mesmo lado. Só que para a carteira estava no bolso traseiro, eles tiveram que movimentar. O corpo. Então, assim, o isolamento local, a expertise, o comportamento humano e na dinâmica, né? Mesmo, tem um professor meu de pós que ele diz, o corpo fala, mesmo morto. O corpo do ser humano, ele deixa os traços para se identificar o crime. Né? Se foi crime, se não foi, e é verdade. Então, hoje a batalha maior do advogado é buscar para botar a versão do cliente dele de forma correta, porque o Ministério Público tem toda uma polícia científica, tem toda uma equipe de investigação, da mesma forma os delegados de polícia, enquanto o advogado ele tem o quê? O problema maior hoje é quem tem condições de contratar um perito. Esse é o problema hoje. Defensoria Pública não tem hoje. Eu sei que no estado do Tocantins eles montaram agora um banco de peritos para a Defensoria Pública como assistentes técnicos para ser contratado. É um projeto embrião, né, que está acontecendo, que eles estão fazendo investigação defensiva lá no Tocantins. E espero que as próximas, as outras defensorias públicas do Brasil também façam. E talvez nós tenhamos, nós advogados, um banco de peritos que o judiciário também subsidie, como tem o perito judicial na ação civil, como assistente técnico para o advogado que atua na defesa do cliente. E essa questão, quando a gente para analisar esses depoimentos, realmente a gente consegue perceber muitas falhas. E muitas vezes, outro dia nós conversávamos aqui que, segundo um estudioso, um ser humano normal, ele conta 3 mentiras a cada 10 minutos, conversando. Principalmente quando ele conhece uma pessoa. Então,
não são mentiras tão graves, mas são mentiras sociais. Sim. Recentemente eu vi um filme que é de 2009, que chama O Primeiro Mentiroso. O filme é fantástico, porque é um mundo onde não existe mentiras, onde as pessoas são extremamente sinceras. E a impressão que se dá é que as pessoas, quando elas são sinceras, elas são agressivas. Porque simplesmente não gostei da tua gravata, não gostei disso, não gostei daquilo, pum, sabe? Não gostei da sua blusa, não gostei do seu cabelo, não gostei disso, não gostei daquilo. E a sinceridade. E aí é onde vem a necessidade das mentiras sociais. Mas, além disso, quando as mentiras elas entram, quando as inverdades, quando elas entram num depoimento contra o Dr. Rosandro, contra a doutora Elisângela, contra o Rogério, ela acaba se tornando de uma outra forma. E até onde é aceito hoje a ciência que se tem hoje, né, para se estudar isso, que se estuda os traços de caráter, que se estuda as microexpressões, que consegue se estudar isso. É uma batalha, né? É uma batalha. É uma briga para conseguir isso. Eu digo que, nesse sentido de tudo que o Rosandro falou, a gente analisa a questão do depoimento gravado. Para a defesa, isso foi um avanço muito grande, porque para o perito, ele fazer uma análise comportamental, ele assistir as expressões, os momentos do depoente, vai muito além do que ele leu, que o policial botou no papel. Então, tu vê que o avanço, por esse lado, a gente tem que reconhecer que foi um benefício para a defesa, né? Apesar de que as câmeras têm uma qualidade... Isso, tem, péssimas, né? Mas ainda assim a gente tem uma chance a mais de obter alguma prova, né, do que a escrita. Porque a escrita é pior ainda. A escrita, o policial olha para a vítima, ela está lá contando, ele já está imaginando, e ele vai colocar aquilo lá no papel, ele vai vitimizar ainda mais, e depois ele vai pedir para a vítima ler, a vítima vai achar aquilo ainda mais espetacular, que é aquilo mesmo, nossa, me ajudou bastante, vai assinar e está tudo certo, né? Iria assinar. Então, com a questão aí da tecnologia, embora muitas vezes bem deficiente, mas ainda se tem uma esperança a mais, né? De conseguir alguma prova, algum indício, ou pelo menos plantar alguma dúvida, né, plausível no processo, né? Então, nesse sentido aí, a gente ainda tem que admitir que, embora ainda precário, mas já é um começo. Um avanço, né? Daí, isso é para garantir aí a paridade das armas, como o Rosandro falou. O Ministério Público pode investigar, a polícia pode investigar, e a defesa vai fazer o quê? Vai olhar para aquilo tudo, se ela não puder investigar, se ela não puder produzir a prova dela. Vai ser submissa. Submissa. A gente vai ser tão injustiçado, ou quanto a vítima que tem razão, que não vai ter o direito dela reparado decentemente, ou pro réu, né? Porque a gente, enquanto advogado, tem que pensar realmente com todo, né? Quanto o réu, que às vezes vai ter a oportunidade de provar realmente a inocência dele, ou pelo menos algo que amenize a situação dele, e vai ficar deficiente, né? A questão da justiça gratuita, né? Do perito público, né? Assim vamos chamar, como tem a defensoria pública, né? Enfim, eu ainda vejo que provavelmente vai ser um obstáculo muito maior a superarmos ainda. Porque hoje a gente tem lá o psicólogo, a gente tem o assistente social para fazer a escuta, para fazer a conversa, mas ainda assim, esse tipo de perícia é a favor da vítima, né? Sempre, né? E quando tiver que instituir uma perícia a favor do réu, isso vai envolver uma polêmica muito grande, né? Primeiro que vão dizer que no mesmo instante que está se promovendo uma acusação, vai querer se promover uma absolvição. Isso é o que vai trazer o primeiro impacto no poder público, vai ser esse. Não. Porque o Ministério Público, todo mundo esquece a função dele. Ele não é para ser chamado de órgão acusatório. Ele é para ser chamado de órgão fiscalizatório. Ele teria que fiscalizar a boa aplicação da lei, né? Mas ele se tornou órgão acusatório.
Ele vai sempre, infelizmente, é a realidade, né? Me corrija se eu estiver errada, mas o papel dele ali é sempre fazer a justiça para a sociedade, dar a resposta para a sociedade. Que é o Ministério Público. É o Ministério Público, ele que é o dono da ação penal. Se ele não denunciar o cidadão, se ele não achar que tem indício suficiente ali, ninguém mais faz. O juiz, ele só vai presidir o processo penal. Ele só vai estar ali, ó, vamos fazer as perguntas, vamos instruir o processo e no final das contas, ele vai dar a sentença, baseada em quê? As provas apuradas, as alegações da defesa e as alegações do Ministério Público, que é o órgão acusatório. O que vai pesar mais para o juiz? Se não tivermos a oportunidade de fazer uma investigação defensiva muito bem feita, numa situação que é possível fazer, né? Porque tem situações que a gente vai perder. Porque temos juízes conscientes, mas temos muitos juízes que não vão peitar o Ministério Público. A maioria ainda é linha mais dura. A maioria vai na dúvida para a sociedade até o final, né? O processo penal diz que na dúvida no início, indúbio para a sociedade, e no final, se ainda tiver dúvida, indúbio para o réu. Só que do jeito que está a justiça criminal, o crescimento da criminalidade, né? A justiça social, ainda lá no final vai ter muito indúbio para a sociedade, que o juiz vai fazer de conta que não é, que está aprovado, né? Porque ele vai pensar o quê? Dependendo do crime, ele vai pensar o quê? Talvez numa próxima criança que está lá fora. Daí, se ele for uma que tem família, que tem filhos, se parar para fazer essa análise, ainda tem que proteger a sociedade. Sim. E não o réu. E aí é que fica aquela questão, e o réu como fica? O acusado como fica? E se ele não fez? E se não aconteceu? E se existe alguma coisa... Porque assim, muitas vezes se fala, porque a criança não tem como ser maquiavélica ao ponto de fazer uma acusação inverídica, porque a criança não tem porque como ser vingativa e fazer alguma coisa nesse sentido. Mas quando a gente começa a assistir algumas situações, por exemplo, a senhora tem filhos? Tem. Menino, menina? Eu tenho 2 meninas. 2 meninas. Seu marido foi presente na criação delas? Muito. Ajudava a trocá-las? Sim. Provavelmente. Mais do que eu. Mais do que a senhora. Eu tenho 2 filhas e tenho uma neta. E quando se vai trocar uma fralda de uma menina, se tem alguns cuidados, né? De passar talco, de passar pomada, da higiene, dessa coisa toda. Existe a possibilidade de uma criança com 1 ano e meio, mais ou menos, que está usando fralda ainda, 1 ano e meio, 2 anos, o pai ir fazer a troca da fralda e passar uma pomada e tocar na vagina da menina de alguma forma e tal, e aquilo fica gravado, porque nós temos a nossa parte cognitiva de lembrança, ela começa a partir dos 5 anos, 5 anos e meio, mas a nossa parte emocional, ela começa muito antes, ela começa na gestação já, certo? Isso não é uma memória cognitiva, isso é uma memória emocional. Concorda comigo? Sim. Ok. Então, digamos que passe o tempo, aí um dia o pai está brincando com a menina, faz uma cosquinha, faz alguma coisa diferente. Quando chega lá com 6, 7 anos, ela está vendo televisão e hoje a programação é totalmente aberta. As programações hoje são totalmente abertas, não que seja a favor de censura, nada disso, mas sim, a informação ela está correndo muito mais rapidamente. E ela percebe que alguém fala num jornal ou em alguma coisa, num pai que é acusado de ter abusado de uma criança e com algum detalhe. Na cabeça dela, o que tem? Aquilo que aconteceu. E ela diz assim, meu pai fez isso comigo. No momento que fala isso e alguém ouve fora, um professor, já era. E aí até onde vai se buscar o emocional disso? Que é justamente onde entra quem é especialista em comportamento humano, que é justamente quem lê microexpressões, que é justamente quem faz isso. Como resolve, doutor?
sabe que eu tenho visto, Rogério? O Homo sapiens, né? Ele vem evoluindo. Sim. O ser humano, ele está evoluindo. A nossa geração, os magistrados que estão hoje, juízes, promotores, é a nossa geração. Só que a geração que está vindo, essas crianças, elas estão bem mais evoluídas. Então, essa análise de perfil, essa análise deles, precisa ser por profissionais. Porque eles estão muito mais evoluídos. O discernimento. Uma menina, uma criança, um jovem de 14 anos, há 20 anos atrás, o discernimento era totalmente diferente do discernimento que tem hoje. A informação, ela era bem mais restrita. E isso é que nós temos que hoje, eu acho, enaltecer, principalmente nos processos judiciais, para que juízes analisem com essa visão. Que o discernimento, hoje, não é o discernimento que o juiz tinha lá com aquela idade. E muitos juízes, naquela idade, nessa idade eu não tinha esse discernimento, então não pode, o que a vítima está falando é verdade. Hoje, os conselhos tutelares, as assistências sociais dos municípios e estaduais, elas visitam os colégios, dão palestras sobre abuso, esclarecem essas crianças, esses jovens sobre isso e falam sobre a lei. Se você alegar isso, no mesmo dia ele é preso ou você sai de casa. E daí vem a situação. O pai bate na mãe. Pai bate na mãe, pai bate na mãe. A mãe não tem coragem de ir lá declarar e eu não vou declarar. Eu vou lá e alego que o pai me abusou. O padrasto, acontece muito com o padrasto principalmente. O padrasto me abusou. Para provar isso depois. Aí entra o perito forense na área de análise comportamental para demonstrar que a criança tinha um outro contexto e por isso que ela queria aquela situação. E muitas vezes levam meses ou não se consegue comprovar. Porque a situação muitas vezes financeira do cidadão mal consegue contratar um advogado quando não tem que esperar que a justiça seja feita do lado dele através da Defensoria Pública, que aqui enalteço que tem excelentes defensores públicos, hoje Santa Catarina principalmente tem um nível de Defensoria Pública de defesas técnicas excelente, eu tenho acompanhado vários processos que me procuraram depois e eu analisei dentro do processo o que a Defensoria Pública Catarinense fez. Olha, excelente o trabalho dos defensores aqui, mas nós temos esse problema, um problema da evolução do ser humano, né? Principalmente do intelecto, do discernimento. E eu acho que aí está o problema hoje. Nós temos que começar a trabalhar perante os órgãos judiciais, perante o Ministério Público, conscientizando que o discernimento tem que ser analisado com a idade mental hoje de discernimento e não a que o judiciário ou quem está analisando tinha na época. Porque a gente segue por exemplo. Quando a gente toma alguma situação de vida, o meu pai fazia isso. Meu pai agia assim comigo, então eu vou agir assim com meu filho, porque eu me tornei o homem que sou, graças ao meu pai, na educação que ele me deu. E não é isso que eu tenho visto hoje, principalmente porque os processos que ocorrem na área de abuso sexual, principalmente, que eu tenho visto, são de classe média baixa ou baixa, né? Ou a classe média alta, a educação é diferente, mas o convívio familiar, o pai tem mais tempo muitas vezes para a família, para ter mais atenção, ou o padrasto já tem um discernimento também de como tratar o jovem quando é padrasto, então tem todos esses detalhes. Então eu acho que o maior desafio é esse, e o outro ponto é a entrevista especial ali do menor, ela deveria ser praticada por psicólogo e não por assistente técnico.
a assistente social. Por quê? No meu conceito, assistente social é para o bem-estar social. O psicólogo para o bem-estar psicológico da criança. E ali, quando ela está sendo ouvida para ser tomado todo um cuidado psicológico de tratamento dela, para ela não ser mais ferida ou ficar mais abalada do que ela já está quando na situação. E eu acho que o discernimento ali de um assistente social não vai ser o mesmo de um psicólogo na hora de conduzir. Então, essa é a minha visão hoje no dia a dia do que a gente na advocacia encontra. Você sabe que existe um protocolo internacional para oitiva especial de menor, onde ele sugere que tenham 3 profissionais trabalhando, fazendo a entrevista. Um assistente social, um psicólogo e um psiquiatra. Ou alguém que tenha formação dentro de comportamento humano, vamos dizer assim. Que a criança, ela deve ter uma boneca nas mãos, seja menino, seja menina. Para quê? Quando ela fale daquilo que aconteceu, ela mostre na boneca, porque isso causa um distanciamento. Isso traz um distanciamento. Não é com ela que está acontecendo, é com o objeto. O que aconteceu com o objeto. Para que isso não aconteça. Só que não é isso que acontece hoje. Na oitiva especial, é uma assistente social ou uma psicóloga que conversa com a criança, com o menor, e que por 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, fica questionando e conversando com a criança. Mas não é feita uma análise, nem por parte da acusação, vamos dizer assim, do Ministério Público, uma análise a respeito daquilo que ela está falando. Simplesmente ouvido. Ninguém analisa, por exemplo, microexpressões é um tema que ele é fantástico, porque o nosso cérebro ele não é programado para mentir. Nós não fomos programados para mentir. Não o nosso sistema límbico, nosso neocórtex, sim. Então, quando a gente tenta mentir, quando joga uma mentira, vai falar uma mentira, você precisa pensar nela antes. Só que seu sistema límbico ele não admite. Então, muitas vezes você fala não. Sim. Então, no contexto de Brasil, isso é ato falho do corpo. Isso que a gente está falando rapidamente. O papo tá bom, a conversa tá boa, e a gente está, infelizmente, finalizando. Nós temos aí alguns minutinhos ainda. Doutora, eu vou pedir para a senhora fazer as suas considerações finais. Sobre a questão comportamental, né? Falamos em protocolos e realmente a tendência tem sido cada vez maior de que os protocolos eles venham cada vez mais tendenciosos a podar a defesa, por causa da revitimização, para não traumatizar ninguém. Então, reforça cada vez mais a necessidade de uma pessoa especializada para analisar aquelas imagens. Porque, em termos de defesa técnica, momento, pergunta, a gente está cada vez mais limitado. Tanto na questão contra menor, a violência contra a mulher e vários outros crimes que o juiz já corta ou já existem os protocolos de CNJ. Então, como tudo gira em torno do comportamento, da verdade e da mentira, da tendência, né? Para mim, disso tudo só fica cada vez mais forte e latente a necessidade de a gente estar sempre assistido de defesa técnica ao nosso lado numa defesa do processo criminal. Doutor Rosângela. Eu vejo no mesmo sentido que a doutora Elisângela, e esses protocolos eu acho que aí vem das associações, das entidades representativas da área da psicologia, da área da psicoterapia, para que apresentem ao CNJ, apresentem ao judiciário, os peritos nos seus laudos identifiquem principalmente a situação, o problema da câmera. A câmera deveria ser assim, os termos técnicos deveriam ser assim. É uma evolução. Até pouco tempo atrás,
Não existia a oitiva especializada. Existia uma oitiva na fase policial por um perito psicólogo que fazia uma interpretação e já emitia um relatório pericial dizendo se a criança estava falando a verdade ou se estava mentindo. Existia isso. Hoje evoluiu para uma oitiva especializada, ainda em fase de inquérito, mas feito pelo judiciário, né, por alguém nomeado. Então, a evolução está acontecendo. Ela está sendo boa ou não, isso vai do corpo técnico analisar e cada vez mais identificando o que precisa melhorar. Tudo isso na evolução humana, né? Tudo precisa melhorar. Até antes da pandemia, as reuniões virtuais quase não aconteciam, né? Hoje, os clientes preferem resolver numa reunião virtual do que uma presencial. Então é assim. Se aprende? Eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui contigo, né, Rogério? Ladeado com a doutora Elisângela aqui, que é uma pessoa especial aí que a gente adora e tem no coração. Eu é que agradeço a presença dos dois. Eu sei que as agendas são cheias e conseguirem um tempo para estar aqui, para a gente conversar, para ter esse bate-papo. Eu acho que o intuito é informar aquilo que está acontecendo. O Expressões em Foco vai terminando, agradecendo sempre aos nossos patrocinadores, Cambirela Imóveis, 41 anos de mercado, Odonto Zunino, uma empresa realmente que preza pelo seu sorriso, e a Resiliente Terapia e Fisioterapias. Eu sou Rogério Pereira, sou psicoterapeuta, com foco nos transtornos emocionais graves e severos, e o Expressões em Foco volta na próxima semana. Até lá.